reflexos do pensamento no processo fisiológico, serviram para a construção de hipóteses e teorias mirabolantes que reduziriam todo o psiquismo a um novo tipo de mecanicismo materialista. Com elas estamos mais próximos da cibernética do que da parapsicologia, mais integrados na concepção do homem-robô do que na do homem-espírito. Mas o Quevedo não se contenta com esse retrocesso histórico e espiritual e insiste em afundar um pouco mais. Vai ao cumberlandismo, com o qual explica, ao mesmo tempo, o mistério dos cavalos de Oberfeld e as comunicações mediúnicas. A teoria provém do nome do prestidigitador inglês Cumberland, pai da telepatia de teatro ou falsa telepatia. E tudo isso depois que as pesquisas parapsicológicas já demonstraram absoluta independência do processo telepático no tocante às relações pessoais, a sua efetivação a grandes distâncias através de estepes e oceanos. Graças a esses malabarismos o Quevedo consegue chegar a esta definição de parapsicologia. É a ciência que tem por objeto a constatação e análise dos fenômenos à primeira vista inexplicáveis, mas possivelmente resultado de faculdades humanas. Como se vê, definição indefinida, que bem revela sua posição pseudocientífica. Quais os fenômenos inexplicáveis em causa? E como fazer-se essa antecipação dos resultados da análise, em termos de possibilidade? Nem científica, nem filosófica e nem mesmo teologicamente essa definição pode ser aceita. É um simples palpite, uma opinião comum. Não foi à toa que Pitágoras afirmou ser a terra morada da opinião. Veja-se a face oculta da mente, do referido autor, com todas as autorizações eclesiásticas. Edições Loyola, São Paulo, 1964. A hiperestesia leva à hipermnesia, ou seja, ao aumento do poder mnemônico, ao aumento da memória, como já vimos no esquema do processo paranormal. O Quevedo, nesse mesmo livro, cujo título pode ser mais bem compreendido como a face oculta do padre, descamba para a pantomimnesia, que seria mais bem expressa pelo termo pantomímica, segundo o equivalente teológico da modesta teoria científica da hipermnesia. Não é fácil admitirmos o que o padre afirma no subtítulo do capítulo 9. Graus do seu livro. Você pode se lembrar de tudo. Mas o aumento do poder mnemônico, em determinadas pessoas e em circunstâncias especiais, é fato comprovado. E dele se serve o padre, dando-lhe a amplitude universal da pantomímica para explicar o que a hiperestesia não conseguiu esclarecer e particularmente tentar explicar a xenoglossia, ou faculdade de falar línguas estranhas sem conhecê-las. Essa faculdade admirável, bem como a psicografia literária, ainda longe de serem estudadas e investigadas pela parapsicologia, são parapsicologicamente explicadas pelo padre como simples questões de memória inconsciente. Mas como inconsciente, nesse caso, deve ser também onisciente, o autor chega a esta conclusão pseudocientífica, sacada sem a menor contemplação para com os critérios da pesquisa científica. O inconsciente é mais inteligente que o consciente. Nenhuma atenção para o problema das relações dinâmicas do consciente com o inconsciente. Nada sobre a natureza específica de um e outro ou da natureza una de ambos. Nada sobre o que se entende por inteligência, problema sério em psicologia e que parece não existir para o padre. O que interessa é a conclusão apressada, mecanicista e portanto simplória, não para a finalidade científica do conhecer, mas para a finalidade sectária do dogmatizar. A hiperestesia passa rapidamente à categoria universal de uma pantomímica e o inconsciente arvorado, segundo as expressões textuais do autor, em gênio desconhecido. E apesar de todas essas incoerências, dessa ingênua charlatanice, desse malabarismo simplório, o livro e os cursos do autor se propagaram entre nós e encontraram acolhida num grande jornal diário em algumas universidades e escolas superiores. Diante disso, é claro que não podíamos subtrair-nos ao dever de enfrentar, num livro de esclarecimento e orientação da matéria, o rápido exame que acabamos de fazer das estranhas e absurdas teorias do Quevedo, lançadas como semeadura de joio nos trigais incipientes de nossa formação parapsicológica. Exame, aliás, de apenas alguns tópicos do calhamaço com que ele desacatou os nossos foros de cultura,
Não obstante tenha recebido a resposta sensata de um curso organizado pelo Instituto Paulista de Parapsicologia, dado por 6 professores universitários no grande auditório da Associação Paulista de Medicina. Ao lado das teorias citadas devemos ainda referir a do professor Cesário Moreiros Ri, da Faculdade de Filosofia de Santos, divulgada em seus cursos naquele estabelecimento de ensino superior da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo e através de 2 grandes jornais diários de São Paulo. Trata-se de uma teoria não menos estranha, a do canhoto corrigido ou do ambidestrismo. Podemos resumi-la nestas explicações textuais do autor. Aproximadamente 10% dos indivíduos nascem canhotos e, devido à aversão do meio social ao canhotismo, cerca de 90% são corrigidos. Supomos que esta agressão à personalidade ocasiona uma defasagem nas conexões nervosas dos hemisférios cerebrais direito e esquerdo, vindo isto a provocar, posteriormente, o aparecimento do fenômeno alucinatório de ver e ouvir fantasmas, alucinações visuais ou auditivas, ou ambas ao mesmo tempo. O professor Osri formula ainda uma teoria da personalidade paranormal, na qual inclui o ambidestrismo como uma das características dessa personalidade. Em primeiro lugar, parece-nos prematura essa tentativa de caracterização. Existiria uma personalidade paranormal? A própria expressão paranormal, como se sabe, foi elaborada para suprir uma deficiência do nosso conhecimento no campo do psiquismo. O paranormal é apenas o normal não conhecido, ou não habitual, o inabitual de Richetti que substitui as antigas expressões de supranormal ou sobrenatural. Por outro lado, os fenômenos paranormais não exigem nenhum tipo especial de personalidade para se produzirem. Os tipos mais diversos, às vezes aparentemente inadequados, por exemplo, indivíduos de aspecto grosseiro, abrutalhado, demasiado apegado às coisas materiais, são sujeitos iguais ou melhores que outros mais delicados e sensíveis, e portanto aparentemente mais adequados. As pesquisas realizadas a respeito, nos Estados Unidos e na Inglaterra, não deram até agora nenhum resultado aceitável. Heine trata do assunto em New World of Jimin referindo-se às experiências de Stuart, no laboratório de parapsicologia da Universidade de Duke, e as de Humphrey e da doutora Schmedler. Todas essas tentativas encontraram dificuldades insuperáveis para uma classificação. Isso por uma razão fundamental, se parece igualmente distribuída, como o bom senso no discurso do método, de Descartes. Todos a possuem, embora das mais diversas maneiras. Por exemplo, nas experiências de Humphrey os sujeitos foram divididos em 2 grupos, introvertidos e extrovertidos, segundo os testes de desenhos a que eram submetidos. Houve diferenças sensíveis entre os grupos. Nas experiências de clarividência, os extrovertidos obtiveram resultados positivos e os introvertidos resultados negativos. Mas isso apenas demonstrou uma diferença de sentido no desvio da percepção e não a falta de percepção em qualquer dos grupos. O indivíduo negativo oferece desvios negativos, sem deixar de ser dotado de psi. Heine chega à conclusão de que as funções psi, sendo de natureza fundamental e portanto anterior aos progressos do desenvolvimento da razão e da civilização, constituiriam uma espécie de substrato comum da humanidade, não susceptível de avaliação no contexto da personalidade. Assim, a colocação do problema em termos de personalidade parece-nos insustentável, pelo menos até agora. Em segundo lugar, devemos considerar a falta absoluta de dados que nos demonstrem, de maneira convincente, a existência de qualquer relação entre os problemas de canhotismo e o exercício das funções psi. E por que essa relação, ao invés de outras como, por exemplo, as de natureza sexual, muito mais chocantes para todos os indivíduos? Qual o motivo por que a simples correção do canhotismo produziria essa defasagem dos hemisférios cerebrais, e o atrofiamento das pernas, o nariz de papagaio, a boca torta não fazem o mesmo? O fato de o hemisfério direito dirigir a motilidade esquerda e vice-versa não explica essa suposta defasagem. E como explicar-se que a possível defasagem dos hemisférios produziria os fenômenos de vidência e audiência? Mas o autor vai muito mais longe,
chegando mesmo a afirmar que essa defasagem produz os fenômenos de psicapa. O problema se complica e nenhuma explicação é dada. O que Osri nos oferece é simplesmente a afirmação gratuita de um fato em que as únicas conexões possíveis são mesmo as dos hemisférios, que a sua teoria, por sinal, torna variadas. Uma das mais famosas e discutidas médiums do mundo, Eusápia Paladino, que converteu Cesare Lombroso de feroz adversário dos fenômenos mediúnicos em seu admirador, defensor e pesquisador, não era canhota. Nunca se corrigira. E ficava canhota em transe. Como se teria produzido a desconexão dos seus hemisférios. Aliás, Lombroso nos conta, a seu respeito, o seguinte. A condessa de A. em Veneza, segundo o professor Pfeiffer, costurou uma bolsa com uma moeda por baixo das roupas e foi à sessão com a ideia de que a bolsa seria descosturada e transportada, o que realmente aconteceu. Outra vez compareceu com uma joia oculta na cabeleira esperando que fosse transportada para a cabeça de Eusápia, a quem desejava dá-la, e logo que assim pensou, o transporte realizou-se. Como veremos, os médiuns em transe possuem forças musculares e intelectuais de que não dispõem no seu estado normal, que só podemos explicar, às vezes, pela transmissão de pensamento dos presentes, e em geral exigem uma explicação especial, como auxílio dos defuntos. Estes transmitem, durante o transe, algumas de suas mais singulares faculdades aos médiuns, como o canhotismo a Eusápia, a levitação e a incombustibilidade ao homem, que podia pegar uma brasa sem se queimar e transmitir assim sensibilidade a outras pessoas. Veja-se Fenomini Hipnotici e Spiritici, de Lombroso, tradução brasileira de Carlos Embaçaí, editora LAC, São Paulo, 1960. Temos aí o testemunho de um sábio. Eusápia virava canhota algumas vezes, quando a entidade comunicante havia sido canhota em vida. E nas sessões realizadas com ela verificaram-se, como vemos na descrição de Lombroso, fenômenos subjetivos e objetivos perfeitamente conjugados. Bastava a condessa de a pensar e o transporte dos objetos se verificava. Como tanto se caluniou esta extraordinária sensitiva, pequena mulher analfabeta e rude, acusada das fraudes mais sutis, é bom lembrarmos que Lombroso só aceitou a realidade dos fenômenos quando Eusápia lhe deu a materialização de sua própria mãe. Como ele mesmo nos conta no livro acima citado, eu pensei fortemente em rever minha mãe. A mesa logo assentiu ao meu desejo não expresso e logo apareceu a imagem de minha mãe. E no outro trecho, capítulo 8º da segunda parte do livro, pude verificar uma vez a aparição completa de minha mãe. Tudo isso sem canhotismo corrigido e sem qualquer defasagem dos hemisférios cerebrais. As relações psicofisiológicas são evidentes em todos os processos de produção fenomênica, tanto subjetiva quanto objetiva, mas sempre mais acentuadas no campo de psicapa. Rini estuda essas relações em seus livros já citados. Muito antes dele, os metapsiquistas empenharam-se nesse estudo realizando importantes pesquisas a respeito. Shrenk-Notzing, à maneira de Geleiosti, interessou-se pelas relações de conjunto entre o médium e os assistentes, em referência aos fenômenos. Tratando, por exemplo, da exteriorização de forças biopsíquicas e do aparecimento de formações ectoplásmicas, lembre o famoso pesquisador alemão Morcelli. Ochorowicz e Crawford supõem que o médium, em contato físico com os assistentes, formação de correntes, possui a faculdade de emprestar dos mesmos certas quantidades de energia, que relinem as suas próprias, de maneira que podemos falar de criações psicofísicas coletivas. Veja-se Les Phénomènes Physiques de la Médiumnité, de Albert von Schrenck-Notzing, Payot, Paris, 1925. Enrico Morcelli realizou tentativas de controle com dinamômetros da perda de forças dos assistentes e também do aumento de forças dos mesmos, durante os trabalhos. Essas relações existem, como hoje novamente se constata nas experiências parapsicológicas, mas não podem ser utilizadas para a formação de teorias gratuitas, sem as pesquisas minuciosas que esse tipo de teoria do professor Osri exige particularmente, e sem que tenham, portanto,
Um precedente de hipóteses com exame e prova. Por outro lado, é necessário que um problema dessa natureza seja submetido previamente a especialistas em fisiologia cerebral. Malabarismos como os do P. Quevedo, levados afoitamente a sério nos nossos próprios meios universitários, ou precipitações como a do professor Osri, com forte conteúdo susceptível de ridículo, comprometem o desenvolvimento da parapsicologia no Brasil. Os exageros no tocante à hiperestesia e hipermnesia agradam especialmente aqueles que pretendem reduzir toda a fenomenologia paranormal ao plano fisiológico. Mas a teoria do ambidestrismo nem chega a produzir esse efeito de proselitismo. Dificilmente um estudioso sério de problemas psicológicos pode admitir que fenômenos paranormais sejam reduzidos a uma questão de manuseio. Mas no plano da divulgação pura e simples ou da iniciação aos conhecimentos parapsicológicos, e particularmente no plano do ensino universitário, em que essas hipóteses foram amplamente semeadas, os seus efeitos são desastrosos. Encerrando aqui esta primeira parte do nosso livro, esperamos haver contribuído para que o problema parapsicológico seja colocado, entre nós, de maneira mais objetiva e mais livre, sem as implicações deformantes a que acima nos referimos. Agora que as nossas editoras se empenham na tradução das obras fundamentais de Heine e das obras informativas de Amadou e outros, é possível que o ambiente se modifique mais rapidamente. De qualquer maneira, temos de advertir quanto às próprias traduções. O aparecimento do primeiro livro de Heine em português foi decepcionante. O título original de Tirreach of Mind, corretamente traduzido em espanhol para Ao Alcance de la Mente, aparece em nossa língua desta maneira ambígua, o alcance do espírito. E o pior é que em todo o texto a palavra inglesa mind conserva a tradução errada de espírito. Heine não trata do espírito no sentido metafísico que damos à palavra, mas da mente no sentido psicológico de conjunto das funções cerebrais. Ele chega mesmo a declarar que, embora admitindo a natureza extrafísica da mente, por força dos resultados das numerosas experiências realizadas, não é espírita nem espiritualista. É apenas um cientista que admite, à maneira de Einstein, Compton, Eddington e outros, a necessidade de rompermos a concepção organocêntrica do homem, como já rompemos a geocêntrica do universo. Felizmente o segundo livro de Heine em português traz o título certo, Novas Fronteiras da Mente, New Frontiers of the Mind. Justifica-se o caso da tradução francesa por falta da palavra mente nessa língua. Mas no italiano, em que também se fez a confusão, como no português, ela é injustificável, a menos que as traduções tenham sido feitas do francês e não dos originais ingleses. Psicologicamente a palavra mente tem hoje o sentido específico a que atrás nos referimos. Enganam-se os que pensam que nos dedicamos à parapsicologia para defender nossos princípios, nossa posição filosófica. Consideramos essa atitude como desonesta. Nossa posição filosófica é suficientemente sólida para sustentar-se por si mesma. A parapsicologia invadiu a nossa área e tivemos de examinar os seus propósitos. Felizmente eram honestos e pudemos estabelecer uma convivência harmoniosa. No campo da parapsicologia estamos em nosso próprio elemento. Os outros é que chegaram depois, e muitos como arrivistas mal intencionados. Podemos dizer sem receio que o terreno é nosso, de direito e de fato. Como Tertuliano no caso das escrituras sagradas, podemos evocar a figura jurídica do usucapião em nosso favor. Muito antes de Heine e MacDougall já estávamos nesse terreno, com Kardec, Richet, Crookes e outros. E sempre com ampla liberdade, por imperativo exclusivo da consciência e na busca livre da verdade, sem preconceitos nem interesses secundários. Continuamos, pois, em nossa posição, agora na boa companhia dos parapsicólogos honestos. Antes de encerrar esta parte voltamos ao problema do canhotismo. Em virtude do aparecimento do livro Destros e Canhotos do professor José Quadros França, Edições Melhoramentos, São Paulo, 1969. Esse livro confirma a absoluta carência brasileira de estudos e dados estatísticos a respeito. Os RI supõem, como vimos, 10% de canhotos na população,
Mas França informa que as estatísticas norte-americanas acusam a média de 12,5%, equivalente a 125 canhotos em cada 1.000 pessoas. Os RI supõem 90% de canhotos corrigidos e França declara: não encontramos aqui no Brasil levantamentos estatísticos sobre o fenômeno. No tocante aos efeitos da correção do canhotismo, o professor França se limita ao problema da gagueira e a consequências psíquicas ainda não comprovadas, apenas supostas. Referindo-se a estudo do Dr. Werner Kemper publicado no N. Grau 51 da Revista Brasileira de Medicina, novembro de 1951, França examina a fragilidade das teorias científicas ali expostas sobre o canhotismo. Tudo isto vem confirmar a temeridade da hipótese de qualquer relação entre a correção do canhotismo e o desenvolvimento das funções psi. Segunda parte. Parapsicologia amanhã. 1. Palingenesia, síntese dialética. Em livro há pouco publicado em Buenos Aires, pela editorial Victor Hugo, Humberto Mariotti estuda o materialismo histórico à luz da parapsicologia, concluindo pela evidente abertura de perspectivas ontológicas na ciência contemporânea, graças às investigações da fenomenologia paranormal. Mariotti já teve um de seus livros traduzido para o português e publicado no Brasil. Trata-se de Dialética e Metapsíquica, resultante de um debate com o marxista Emílio Troisi. O que ressalta de mais importante neste novo estudo de Mariotti é a sua negação da validade da concepção materialista da história, sem negar a realidade do processo dialético, e a afirmação da importância da palingenesia como um conteúdo histórico que somente a investigação parapsicológica poderá revelar, através do método científico de investigação e experimentação. Para os que conhecem a maneira cautelosa porque a parapsicologia avança, passo a passo, nas suas investigações, pode parecer temerária a afirmação de Mariotti. Para os que, porém, sabem ligar historicamente a parapsicologia metapsíquica, o que Mariotti faz com extraordinária lucidez, não há nenhuma temeridade no seu procedimento. Tanto mais que ele não se lança à formulação de qualquer hipótese, limitando-se a mostrar a possibilidade, já revelada pelas conquistas parapsicológicas, de um novo acesso à problemática ontológica no plano científico. Esse acesso decorre naturalmente da constatação científica das faculdades paranormais. Aliás, o próprio professor Giuseppe Banksine alude ao problema, em seu famoso livro Tiny World of Mind, ao referir-se às pesquisas universitárias realizadas por sua esposa, a professora Louise Rini. Bem antes, ainda no plano histórico da metapsíquica, Ernesto Bozano afirmara que a prova científica da percepção extrasensorial implicava, de maneira logicamente irrevogável, a existência de instâncias ontológicas desconhecidas, capazes de sustentar a validade das teorias metafísicas do homem. As provas científicas da metapsíquica foram rejeitadas, não pela negação dos fatos observados ou da validade dos experimentos, mas pela perplexidade que provocaram. Entendeu-se que os fenômenos estudados por William Crookes, Charles Richet, Eugênio Osti, Gustave Geley, Jean-Knut Singh, Alexandre Aksakoff, Oliver Lodge e tantos outros eram intrinsecamente impossíveis. A objeção, como se vê, era filosófica e não científica. Robert Amadou, atualmente, em seu livro La Parapsychologie, lembra que os metapsiquistas poderiam responder, à maneira de Galileu, que apesar da impossibilidade aligados fatos existem. E tanto isso é certo que a parapsicologia está hoje refazendo meticulosamente, no plano da investigação universitária, em âmbito mundial, os caminhos já feitos pela metapsíquica. Através do método quantitativo de investigação, o procedimento qualitativo da metapsíquica se comprova. E como acentua Jean Erewald, exige mesmo a volta ao exame qualitativo. Por falar em Erewald, é bom lembrar que esse psiquiatra propõe, no seu livro sobre a telepatia, a conjugação de 3 métodos para a investigação dos fenômenos telepáticos, em sua ocorrência no plano patológico. Entende Erewald que as instâncias psicanalíticas da personalidade podem revelar novos aspectos,
à luz da investigação parapsicológica. E para tanto afirma a conveniência de se conjugar, nos casos possíveis, os métodos qualitativo e quantitativo e o método significativo da interpretação psicanalítica. Vê-se, assim, que as novas perspectivas ontológicas de Mariotti são uma realidade que se revela também na clínica psiquiátrica. Mas o que importa, no tocante à palingenesia, e a negação da validade materialista da concepção dialética da história. Lembra Mariotti que a dialética hegeliana não se compadece com nenhuma forma de materialismo, sendo, pelo contrário, a própria lei da negação aplicada ao materialismo. Quando se coloca a ênfase do processo histórico, não no seu aspecto material, considerado em si, mas na sua dinâmica, ou seja, no seu processo dialético, o problema se desloca, sob o ponto de vista lógico, para a metafísica. Passamos a lidar com o abstrato e a reconhecer imediatamente os fundamentos imateriais do processo histórico. Diante disso, Mariotti releva a importância da investigação ontológica, nas perspectivas que se abrem através da parapsicologia, para a reformulação da concepção dialética num sentido de volta às proposições hegelianas. De nossa parte entendemos que não cabe apenas a parapsicologia, mas também a física nuclear um papel fundamental nesse terreno. Por mais que Bertrand Russell procure salvar a concepção materialista, sustentando que a negação científica da matéria não implica a negação das leis físicas, é evidente que o rótulo que se mantenha para essas leis nada importa e nada significa. A realidade científica atual é a da colocação do problema ontológico entre duas séries de perspectivas que se abrem, cada vez mais amplamente, nas ciências da natureza e nas ciências do homem, com a negação do organocentrismo e a possibilidade do reconhecimento de formas de vida além das que se manifestam nos organismos materiais. Essa possibilidade abriria, por sua vez, perspectivas extrafísicas para a interpretação do processo histórico. E se a palingenesia puder comprovar-se, como supõe Mariotti, pelo prosseguimento da investigação parapsicológica, teríamos a possibilidade de encarar o problema dos ciclos históricos através do retorno de personagens e circunstâncias ao cenário existencial, uma vez que a precedência histórica da essência, negando também a validade da concepção sartreana, se afirmaria filosoficamente através da ciência. Aliás, é bom lembrar que, para Sartre, a existência precede a essência apenas no tocante ao homem. As novas perspectivas históricas reafirmariam os pressupostos hegelianos, oferecendo-nos estas dimensões dialéticas, inteiramente renovadoras das nossas concepções do homem e do universo. O mitológico e o histórico se apresentariam como a tese e antítese do processo do desenvolvimento humano, que resultaria na síntese da palingenesia. Eis os caminhos que o livro de Mariotti nos aponta e que parecem corresponder precisamente a esta fase de superação cultural que estamos vivendo. Por outro lado, essa superação, por sua própria natureza de síntese dialética, não invalidaria o materialismo e o existencialismo, limitando-se a determinar os marcos de validade circunstancial em que os mesmos devem colocar-se, ou seja, dando a cada uma dessas concepções filosóficas o seu lugar no amplo contexto palingenésico. Dessa maneira teríamos o materialismo histórico situado no plano existencial como a visão objetiva do processo metafísico que determina as transformações sociais. Uma espécie de visão fenomenológica, de natureza descritiva. O existencialismo sartreano, hoje considerado pelo próprio Sartre como um enclave do marxismo, corresponderia a uma visão objetiva e circunstancial de cada avatar da essência, que se renova e se enriquece no aqui e no agora das etapas da evolução palingenésica. Mariotti nos mostra o sentido filosófico da revolução parapsicológica nas ciências. Podemos repetir com Ciro Oliver Lodge que se trata de uma revolução copérnica, como veremos mais adiante. Não há motivo para nos admirarmos com a oposição de certos setores ao desenvolvimento da parapsicologia. Todas as forças conservadoras do processo histórico reagem diante dessa ameaça de desintegração, embora parcial, da cultura atual, da estrutura do conhecimento,
segundo a lei de equilíbrio que determina a existência do instinto de conservação nos organismos vivos e nos grupos sociais. 2. O processo palingenésico. A propósito da tese de Mariotti, escreve-nos erudito leitor, ao contrário de abrir novas perspectivas na concepção do mundo, a volta à palingenesia, proposta por Mariotti, representaria simples retrocesso histórico à metafísica estoica. Defendendo ardorosamente o materialismo histórico, o leitor insiste no caráter retrógrado da posição idealista, que lhe parece uma fuga romântica à realidade histórica, fuga essa que permite a volta, em pleno século de conquista do espaço, às superstições soterradas nos escombros do mundo helenístico. Não entendemos por que estranho motivo a volta à concepção palingenésica seria um retrocesso histórico, enquanto a volta ao atomismo de Leucipo e Demócrito representa evidente progresso que permitiu a investigação cósmica. O temor da volta às velhas superstições, ou mesmo às concepções ingênuas do passado, tem sempre marcado as fases de grande desenvolvimento intelectual. Mas apesar dele, a volta sempre se afirmou como uma espécie de necessidade histórica. O próprio materialismo dialético nada mais é que uma readaptação conceptual, não apenas da dialética hegeliana, mas das próprias concepções dos fisiólogos gregos. Nada demais que voltássemos aos estoicos, cuja metafísica se enraiza profundamente em Heráclito, tão querido e exaltado pelos materialistas dialéticos. Os escombros do mundo helenístico são extraordinariamente fecundos e deles podem brotar, não apenas os cogumelos venenosos das explosões atômicas, mas também os que fornecem alimento e vida ao pensamento moderno. Neste caso, como demonstra Humberto Mariotti em seu livro Parapsicologia y Materialismo Histórico, e sopesamos o verbo demonstrar antes de usá-lo, encontra-se a concepção palingenésica do mundo, que constitui o centro da metafísica estoica. É evidente que não tratamos de uma simples volta, de um retrocesso puro e simples, mas de um retorno cíclico à maneira dos que verificamos, por exemplo, no caso atômico, na própria questão da dialética materialista ou ainda no caso da concepção comunista da sociedade. Pede-nos o leitor, por outro lado, um maior esclarecimento do processo dialético da história em bases palingenésicas. Pareceu-lhe confusa a proposição de que o mitológico e o histórico podem apresentar-se como uma forma de contradição da qual resultaria a síntese palingenésica, mesmo porque, acentua, a palingenesia não seria uma síntese, mas apenas um momento de volta, de regresso ao estado anterior. Antes de tudo devemos assinalar que não há, no processo dialético, um momento de volta puro e simples, pois toda volta só pode verificar-se como resultado do choque ou da fusão das proposições contraditórias. Não é regresso ao estado anterior, mas avanço qualitativo ou enriquecimento histórico, segundo o velho símbolo hindu da serpente que morde a ponta da cauda. No plano do desenvolvimento histórico encontramos duas fases que se opõem, não apenas em sentido cronológico, mas também e principalmente em sentido qualitativo e portanto significativo. A primeira dessas fases é a mitológica, em que vemos a humanidade sair de uma espécie de indiferenciação psíquica, correspondente aos períodos primitivos de sua evolução, para tentar a racionalização do mundo através do pensamento mítico, ainda densamente impregnado das emoções primárias. Steiner realizou um belo trabalho, a que deu o título de Fisiologia do Mito, mostrando a natureza específica do mito, regido por uma lei fundamental que é a metamorfose. A esta lei, que parece antes imaginária que real, se opõe a concepção progressiva da história, estruturada numa sequência racional de causa e efeito. A oposição do mitológico ao histórico é o que poderíamos dizer, um fato evidente por si mesmo. Quando remontamos, por exemplo, à história chinesa antiga, história que não é história, mas apenas mitologia, e vemos o tumulto das dinastias partir da nebulosa divina e nela perder-se, compreendemos claramente a natureza indiferenciada da fase mitológica. Somente a partir da concepção histórica judaica, desenvolvida pelo cristianismo, a sequência dos eventos se define como um processo, e o que é mais importante, de natureza teleológica.
Os acontecimentos se delineiam e se encadeiam com precisão cronológica, objetivando sempre um fim, e o processo antes confuso se esclarece e adquire significação. Impõe-se a analogia spenceriana entre o desenvolvimento coletivo e o desenvolvimento individual do homem, a partir da indiferenciação psíquica infantil para as fases de diferenciação progressiva e definição racional do amadurecimento orgânico e psíquico. O mitológico, numa interpretação dialética, apresenta-se como a tese ou proposição inicial da qual se desdobrará fatalmente a antítese. E isso tanto mais se afirma quando analisamos a natureza sincrética do mitológico, onde não há fronteiras entre o humano e o divino, o temporal e o eterno, o cronológico e a duração. Podemos dizer que a duração ainda não foi segmentada, segundo a explicação bergsoniana. É por isso que a lei do mito é a metamorfose. Não há sucessão cronológica, mas apenas variações na duração. A tese contém em si mesma os germes do desenvolvimento futuro, os elementos que se definirão na fase histórica sob o impacto do deus Marduk e da razão, que partirá o caos em dois pedaços para produzir o cosmos. O processo dialético, entretanto, não se interrompe. Uma vez colocada a oposição, a tese se desenvolve na antítese, mas terá fatalmente de resultar na síntese. A separação dos elementos fundamentais da tese, na produção natural e necessária da antítese, não foi casual, mas causal e por isso mesmo teleológica. Regida por uma causa, dirigia-se a um fim. E este fim, implícito na própria dialética, é o desenvolvimento ou a realização de um estado superior em que os elementos rejeitados pela antítese voltam a incorporar-se no processo, aparentemente interrompido. Não há outra fase que possamos considerar como uma possibilidade pós-histórica senão a palingenésica. Somente nesta se torna possível a realização da síntese, nos termos da filosofia de Charles Bonnet e de Ballanche ou ainda do próprio Schopenhauer. Eis o momento em que a reencarnação, como um processo não apenas individual, mas coletivo, se impõe nas dimensões históricas, aclarada pelas conquistas científicas da atualidade. Num mundo de renovações cíclicas, como vemos no desenvolvimento dos reinos naturais, aos quais pertencemos, seria estranho que apenas a humanidade seguisse um sistema linear de evolução através da história. A constatação do processo palingenésico no plano social surge como um novo fator de reintegração do homem no complexo da evolução universal. É evidente que ao considerar a sucessão das gerações vegetais e animais não se leva em conta apenas o elemento físico. Este é informado e impelido pelo elan vital de Bergson. Esse elan, por sua vez, não é apenas vital, mas também anímico e mental, como as primeiras experiências parapsicológicas já demonstraram, confirmando as anteriores pesquisas espíritas e metapsíquicas. A palingenesia não é, assim, apenas uma forma de conservação e renovação da matéria, mas um processo de desenvolvimento das potencialidades anímicas das coisas e dos seres, um avanço do inconsciente ao consciente, como Gustave Geley demonstrou em sua obra famosa. 3. Da profecia à precognição. Em seus estudos sobre as origens e a história das religiões, John Murphy, da Universidade de Manchester, adotou o método cultural que distingue os sucessivos horizontes históricos da evolução religiosa. O primeiro horizonte é o primitivo, o segundo, o anímico, o terceiro, o agrícola, o quarto, o do aparecimento do espírito de civilização, e o quinto, que nos interessa neste capítulo, é o horizonte profético. Nessa fase da evolução religiosa do homem, acentua Murphy, um dos fatos característicos é o aparecimento das grandes individualidades, como os profetas hebreus e os fundadores de religiões. Podemos falar, assim, de um período histórico caracterizado pelo desenvolvimento e a influência civilizadora da profecia. Murphy assinala em seu estudo que o homem é o produto da evolução, tanto no tocante ao corpo quanto ao espírito. A profecia aparece como uma consequência da evolução humana e ao mesmo tempo como uma exigência e uma condição dessa evolução. Estamos equidistantes das explicações, ambas simplistas, da teologia e da psiquiatria. Embora Murphy não se interesse pela profecia em si,
Ele a explica como o desenvolvimento do espírito de civilização que liberta o homem das formas primárias de pensar, ligadas aos horizontes primitivo e anímicos já modificados na fase de desenvolvimento agrícola. A maior capacidade de formar conceitos, de elaborar uma concepção geral do mundo e da conduta humana, de formular preceitos éticos e orientar as coletividades são para eles condições fundamentais da individualidade profética. Embora o sentido etimológico de profecia seja o anúncio do futuro, a tradição religiosa consagra-lhe outro. A profecia, como se vê especificamente nos casos de Jesus e de Maomé, bem como no tocante aos profetas bíblicos, é ao mesmo tempo a revelação de ensinamentos divinos e de acontecimentos futuros. No cristianismo a profecia assume importância fundamental, pois é a pedra de toque da legitimidade do Messias e a própria base da revelação. A interpretação teológica da profecia tirou-lhe a naturalidade, convertendo-a numa manifestação mística de cunho sobrenatural. Se isso lhe deu, na antiguidade e na fase medieval, extraordinário prestígio, serviu ao mesmo tempo para desprestigiá-lo na época moderna, com o desenvolvimento do pensamento positivo. A profecia passou subitamente para a categoria das superstições, e o que é pior, das manifestações de desequilíbrio ou de perturbação psíquica. O profeta desceu da condição de individualidade superior para de louco. Daí os livros e as teses como a de Benet Sangler, La Folie de Jesus, interpretando o próprio Cristo como um teomegalômano esteroide. Essa e outras teses são ainda do agrado de intelectuais que se orgulham da firmeza e da clareza positivas de suas convicções, relegando ao lixo do passado as grandes concepções que representam a matriz histórica do espírito contemporâneo. Mas na proporção em que este mesmo espírito se desenvolve, as interpretações do tipo Benet Sangler vão caindo no passado, para usarmos uma expressão de René Albert, e rapidamente se transformam em objetos de museu. No caso particular da profecia temos agora a assinalar, além do reconhecimento da sua importância no processo de evolução humana, o reconhecimento científico da sua existência como uma faculdade humana natural, suscetível de experimentação. Já os professores Gustave Gelée e Eugène Ostier haviam verificado, através de numerosas experiências do Instituto de Metapsíquica de Paris, na primeira metade do século, confirmando as conclusões anteriores de Frederic Mieres, William Crookes, Charles Richet e outros, a possibilidade de comprovação científica da profecia. Agora são as investigações rigorosamente científicas da parapsicologia, seguidas de experimentações minuciosas, que vêm dar à profecia o direito à cidadania no mundo das ciências. Com a designação técnica de precognição, implicando a existência da cognição ou percepção extrasensorial, e ao mesmo tempo a existência da retrocognição, também cientificamente comprovada, a profecia é atualmente uma faculdade humana, e é o que parece também das espécies animais, reconhecida e admitida pela investigação científica em plano universitário universal. Chegamos assim, através do estudo de uma faculdade mental ou psíquica, pois o psiquismo, neste caso, não se conforma aos limites de uma definição mentalista, a uma convalidação da hipótese da dialética palingenésica de que tratamos nos capítulos anteriores. O próprio desenvolvimento histórico da profecia, nos termos propostos por Murphy, implica essa dialética, surgindo naturalmente do processo evolutivo para afirmar-se como uma característica de uma fase longa e decisiva da história humana. A profecia se revela como uma forma de superação das limitações positivas de espaço e tempo. A existência dessa faculdade no reino animal, longe de prejudicar, reforça e confirma a natureza dialética do seu desenvolvimento. Ela surge primeiramente como a tese do psiquismo natural que se desenvolve na elaboração das categorias racionais da mente, e por fim eclode na síntese da precognição. Com esta, o homem supera o espaço e o tempo, o que vale dizer que supera a história, revelando existir, em si mesmo e no universo, um conteúdo que, segundo a expressão do professor Rini, transcende a física. Murphy delimita o horizonte profético no espaço e no tempo, dando-lhe, de acordo com os seus antecessores na formulação do método cultural,
uma posição concreta no processo histórico. Esse horizonte está, segundo afirma, quase inteiramente limitado ao período que vai do século IX ao século III a.C., e dentro do fértil crescente, como se chama às vezes o espaço que vai da Grécia e do Egito, passando pela Palestina e Mesopotâmia, até a Índia e a China. Temos assim a geografia e a cronologia do desenvolvimento profético. Mas geográfica e temporalmente localizada, a profecia se apresenta como o rompimento dos limites em que se desenvolve, exercendo suas funções além de espaço e do tempo. As experiências de precognição, como as de telepatia, demonstram que não apenas o tempo, mas também o espaço nada representam para a percepção extrasensorial. Quando propomos, portanto, a palingenesia como uma síntese dialética do processo histórico, não se pode levantar a objeção de que a ciência não vai além dos limites de espaço e tempo. Heine responde que esses limites pertencem à física e que a parapsicologia é o primeiro novo mundo da ciência a transcendê-los. Com a prova científica da profecia, o homem afirma sua transcendência. O mundo em que ele se encontra já não se limita ao aqui e ao agora, mas se abre indefinidamente sobre o amanhã. Essa categoria filosófica espiritual que se opõe ao exclusivismo das categorias existenciais. A precognição é uma das perspectivas mais desnorteantes da parapsicologia, porque a verificação científica da sua realidade parece contradizer e invalidar toda a nossa concepção atual do homem e do universo. Entretanto, quando a encaramos como um simples aspecto da realidade transcendente que escapou ao empirismo científico, compreendamos que ela não contradiz nem invalida, mas amplia e enriquece a nossa cosmovisão. Se podemos profetizar é que podemos ver no futuro. Isso demonstra que não estamos limitados ao dia a dia, à rotina das contingências e das circunstâncias, mas que podemos elevar-nos acima dela. Só o preconceito cultural do fisicismo pode repelir essa nova perspectiva do homem no universo. 4. Imanência e transcendência. Ao colocar o problema da transcendência do homem, ou melhor, da sua natureza transcendente, no capítulo anterior, colocamos consequentemente o problema da transcendência dos fenômenos psi. A ruptura das categorias de tempo e espaço, que verificamos nos fenômenos de precognição, apresenta certas semelhanças com a ruptura das leis físicas nos fenômenos de levitação de objetos à distância, ectoplasmia fantasmal ou ideoplástica, voz direta ou ruídos sem causa aparente. As primeiras objeções formuladas, não ao estudo e observação desses fenômenos objetivos, mas a sua própria possibilidade de existência basearam-se no aspecto transcendente dos mesmos. Posteriormente, as investigações de William Crookes, Charles Richet e particularmente as de Richet e Moda, na Itália, e as de Crawford, na Irlanda, mostraram a natureza imanente desses fenômenos. A teoria da alavanca psíquica, de Crawford, comprovada por experiências e fotografias, revelou a existência de um liame material entre o sensitivo e o objeto levitado, de maneira que a lei de gravidade não foi sequer arranhada. Restaram, entretanto, as questões de ordem fisiológica, até hoje não explicadas nem suficientemente investigadas. Verifica-se nos dois casos, mais uma vez, aquilo que poderíamos chamar de condicionamento dialético. Tanto nos fenômenos subjetivos, quanto nos objetivos, podemos ver nitidamente a oposição dialética do imanente e do transcendente, que produz a síntese fenomênica. No caso da ectoplasmia, por exemplo, a ação direta do sensitivo através da emissão fisiológica da alavanca psíquica é puramente mecânica. Foi providencial que os estudos e as experiências a respeito tivessem sido feitas por um fisiologista como Richet e um catedrático de mecânica aplicada como o professor Crawford, da Universidade de Belfast. Mas como explicar a emissão ectoplásmica, e particularmente as causas psicofisiológicas desse processo? Gustave Geley admitiu, o que fez também Crawford, a existência de controladores espirituais, ou seja, de agentes extrafísicos. Não aceitando essa explicação, teríamos de procurar outra, e de qualquer maneira chegaríamos, como aconteceu com Carl Jung, a uma conclusão transcendente. No caso particular da precognição,
de que tratamos no capítulo anterior, surgiu entre os parapsicólogos uma curiosa controvérsia. Não se tratava de negar o fenômeno, suficientemente demonstrado, mas de negar, através dele, a psicocinesia. Esta, como já vimos, é a ação da mente sobre a matéria. Assim, quando as experiências de Rini provavam que a mente do sensitivo agia sobre os dados lançados à mesa por uma máquina especial, alguns parapsicólogos levantavam a hipótese, inicialmente formulada por Nash, de que o sensitivo antevira pela precognição o resultado do jogo. O curioso, neste caso, é a tentativa de negar o fenômeno objetivo para a ressalva das leis físicas, embora se fosse obrigado a admitir o fato transcendente da precognição. Mais uma vez, como se vê, a transcendência se impõe. A intervenção de Carl Jung, se assim podemos dizer, nos debates parapsicológicos, foi antes de natureza filosófica do que psicológica. Não quis ele negar a validade das pesquisas, mas a validade da interpretação. Jung entendeu que os fenômenos psi, não estando sujeitos aos limites de tempo e espaço, são de natureza transcendente, não comportando nenhum enquadramento nas categorias lógicas de causa e efeito. Sua proposição é a da existência de uma ordem não causal no universo, regida pela sincronicidade. Uma volta ao problema colocado por Davi Hume, mas agora em forma de transcendência, delimitando-se as áreas de causalidade e de sincronicidade nos planos da dicotomia platônica de sensível e inteligível. Todas essas discussões cabem apenas no campo científico, que se apresenta, como sabemos, dividido segundo o esquema platônico. As ciências se interessam pelo objetivo, mas reconhecem, embora como epifenômeno, a existência do subjetivo em forma psicológica e cultural. A própria natureza epifenomênica do subjetivo condena perante a investigação científica. É natural, portanto, que ao encarar o problema da ação subjetiva nos fenômenos objetivos, apareça logo a reserva e a repulsa ao transcendente. No campo filosófico, entretanto, as perspectivas são outras. Poderíamos começar por uma pergunta ingênua: qual a natureza da vida? Se admitirmos a vida como epifenômeno, posição típica do materialismo, ela nada mais será do que um efeito das ações e reações íntimas da matéria. Mas, nesse caso, restará o problema da causa dessas ações e reações. E se admitirmos a vida como resultado dialético da ação de um princípio não físico sobre a matéria, espiritualismo, reconheceremos a natureza vital, e portanto normal, do paranormal. Quer dizer, a dualidade imanente e transcendente que caracteriza os fenômenos psi não é propriamente uma característica destes, mas de todos os fenômenos ou do universal. Tendemos assim para a aceitação do númeno kantiano e fazemos a eliminação spinoziana do sobrenatural para reconhecermos em tudo apenas a natureza. De uma maneira ou de outra, com o epifenômeno ou com o númeno, não conseguimos fugir ao transcendente. Porque o próprio epifenômeno, como indica a etimologia do termo, é um processo de transcendência reconhecido na sociologia marxista como superestrutura. Assim, ao contrário do que pretende o próprio professor Giuseppe Banksini em suas digressões filosóficas e políticas sobre as consequências da investigação parapsicológica, a prova científica da existência de psi não nega a validade do materialismo histórico, mas apenas delimita essa validade no plano do imanente. Não sendo possível, nem mesmo para o materialismo científico e filosófico, negar o transcendente, que sempre subsiste, será forçoso reconhecer a sua presença e a sua importância no processo histórico. Esse reconhecimento não invalida, mas amplia e enriquece as conclusões da observação e da experimentação na matéria, ciências físicas. Reafirma-se, portanto, através desse curioso problema do imanente e do transcendente nos fenômenos psi, a tese da dialética palingenésica. Transcendente e imanente mostram-se de maneira clara, porque ainda não suficientemente fundidos, quando estudamos a fase pré-histórica do mitológico. Posteriormente, na história, o imanente se sobrepõe ao transcendente na elaboração da síntese. Esta, entretanto, só se verifica no plano da palingenesia, no momento em que o mito e a história se fundem,
para que imanente e transcendente de novo transpareçam na natureza através da vida. E então, só então, na realidade palingenésica, o agora existencial revela o seu verdadeiro sentido, ou seja, como quer o relativismo crítico, o presente como síntese do passado e do futuro. Cada vez que nos defrontamos com o agora no processo palingenésico, estamos ao mesmo tempo diante do ontem e do amanhã. No agora somos o resultado do que éramos no ontem, realizamos a essência que, segundo Sartre, lá se encontrava em suspenso. Mas, por outro lado, temos novamente em suspenso a essência que realizaremos no amanhã. Isto está mais de acordo com a concepção existencial do homem como projeto, concepção que Sartre limitou ao transcurso de uma única existência, por isso mesmo frustrada. Assim, a frustração sartreana do homem, essa paixão inútil, não é uma realidade objetiva nem subjetiva, mas apenas uma limitação mental do filósofo. Numa perspectiva palingenésica, Sartre poderia enxergar o futuro do homem dentro das próprias condições dialéticas do marxismo, dessa filosofia que ele considera a única do século, mas cujas raízes hegelianas autorizam a volta ao espírito. 5. Razão da dialética palingenésica. A proposição da tese da dialética palingenésica pareceu precipitada a alguns estudiosos, que nos advertiram quanto aos resultados ainda precários da investigação parapsicológica. Podemos resumir assim os principais argumentos contrários. Se a parapsicologia ainda não saiu da simples verificação de alguns fenômenos mentais, não superou o campo da mente, não podemos avançar, apoiados nos seus dados rudimentares e imprecisos, no campo das vastas ilações históricas. Outros, ironicamente, perguntaram-nos: pode o jogo de dados do professor Rini mudar a nossa concepção do mundo? A resposta não nos parece difícil. Basta formularmos outras perguntas, como estas, por exemplo, o jogo de objetos de Galileu, na Torre de Pisa, não mudou a antiga concepção. A dança das rãs, de Galvani, não abriu novas perspectivas às ciências. A chaleira de Fulton não modificou a navegação mundial e os transportes terrestres. Por que não poderiam o jogo de dados e mesmo o baralho do professor Rini produzir efeitos semelhantes? Tanto mais que essas duas formas de jogo, os dados e o baralho, têm o seu lugar de honra na história das grandes concepções humanas. Mas não nos percamos em divagações e procuremos analisar essas objeções. O professor Rini partiu das observações mais simples, utilizando-se de objetos comuns em respeito às exigências de objetividade e clareza da metodologia científica. Para verificar a existência ou não dos fenômenos de telepatia e submeter as ocorrências ao controle estatístico, recorreu às cartas de baralho. No início às do baralho comum. Foi o seu colaborador, o professor Carl Zener, quem idealizou as cartas parapsicológicas que têm hoje o seu nome, Cartas Zener. Tratando-se de apenas 5 figuras, cada maço de baralhos com 25 cartas, uma vez embaralhado, apresenta com absoluta segurança margem de acaso ou azar na realização das experiências. O professor Sual, como já vimos, substituiu essas figuras por animais, o elefante, a girafa, o leão, o pelicano e a zebra. Cada uma dessas figuras tem a sua marca dramática e as letras iniciais dos nomes são diversas, não permitindo confusões ou ambiguidades na verificação experimental. Poderíamos também falar ironicamente no jogo do bicho do professor Sual. Mas esse jogo produziu os mais belos resultados, provando cientificamente a existência da telepatia. Quanto aos dados do professor Rini, vimos que eram a princípio os dados comuns de jogo. Posteriormente foram aperfeiçoados com a finalidade de assegurar-se maior garantia na sua livre queda. Também a maneira de atirá-los sobre a mesa evoluiu, fabricando-se aparelhos especiais para evitar o contato das mãos. No caso dos dados, as cautelas deviam ser as mais rigorosas, pois tratava-se de verificar a ação da mente sobre a matéria de maneira direta. Uma função mental considerada absurda, e até mesmo intrinsecamente impossível. Não obstante a nossa própria existência nada mais seja do que essa mesma ação mental sobre a matéria. Rini teve de partir de coisas simples e concretas,
seguindo as exigências de clareza e distinção do método cartesiano, ainda imperantes na metodologia científica. E se a parapsicologia não conseguiu até o momento elevar-se das experiências humildes até as grandes investigações da antiga ciência psíquica inglesa,